O Salmo 84, versículo 5, diz que bem-aventurado é aquele cuja força está em Deus. Em outras palavras, feliz a pessoa que tem fé em Deus. Feliz aquele que é forte no conhecimento da palavra, aquele que confia no que o Senhor diz e põe em prática aquilo que aprende. Jesus disse que o homem, aqui tanto faz o homem ou mulher, não há diferença para Deus. Está escrito assim, Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, veio a correnteza, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. O salmista disse, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Meu querido, minha querida, faça de Deus a sua força. Encha o seu coração das palavras do Senhor. Fortaleça-se na fé e você vai ver que não haverá impossíveis para você. Nós estamos estudando sobre oração e este já é o 6º culto que eu falo a respeito disso. E hoje eu quero estudar com você mais 2 declarações que o Senhor Jesus fez, que são importantíssimas para todo aquele que quer obter respostas para suas orações. Nós não podemos desperdiçar essa capacidade que o Senhor nos dá de fazer tremer a terra e estremecer o inferno, trazendo o poder de Deus sobre nós e vê-lo fazer maravilhas em nosso meio. Mas se nós não queremos perder oração, se nós queremos orar e ver a resposta de Deus, nós precisamos refletir sobre cada lição dada pelo Senhor Jesus, porque uma das razões pela qual Jesus veio a este mundo foi para nos ensinar a respeito do reino de Deus, como tomar posse dele. Qualquer pessoa que almeja entrar no reino de Deus, ela precisa aprender os seus segredos. Quando a humanidade ainda vivia sob o domínio das trevas, isso antes de Jesus vir despojar os principados e as potestades e triunfar sobre eles e conquistar a vitória para nós. Muito antes disso, Isaías profetizou dizendo, reinará um rei com justiça. Falando de Jesus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isaías disse que ele reinaria com justiça. Não há injustiça alguma no Senhor. O Salmo 145, versículo 17, diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, ou seja, ele é fiel em todas as suas palavras e santo, perfeito em todas as suas obras. Então Isaías está dizendo aqui, reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Aqui fala a nosso respeito. Príncipes são os filhos do rei. E aqui diz que nós dominaremos segundo o juízo. Nós que fomos feitos filhos de Deus por crer em Jesus Cristo, nós somos aqui considerados príncipes, filhos do rei. E diz que nós dominaremos segundo o juízo. Nós só seremos bem-sucedidos na vida espiritual, entenda isso. Só teremos o domínio sobre as trevas se nós agirmos segundo o juízo, segundo aquilo que Jesus fez em nosso favor. Esse é o juízo. E o que é que Jesus fez em nosso favor? Ele deu a vida por nós. Ele tomou para si as nossas enfermidades, levou todas elas no seu corpo, morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue pelos nossos pecados e nos tornou justos diante do Pai. Como está escrito em Apocalipse 5,10, ele nos comprou para o Pai com o seu sangue e nos fez reis e sacerdotes para o Senhor nosso Deus. E tudo isso para quê? Para que nós não tivéssemos mais que sofrer e nem que mendigar bênção alguma, mas para que as bênçãos que foram prometidas a Abraão chegassem até nós. Quando nós entendemos isso, que Jesus fez a nosso favor,
e que nós agimos sobre esse juízo, conforme esse juízo, nós nos tornamos a justiça de Deus. E nós passamos a ter autoridade para agir em nome dele. E diz ainda, será aquele varão como um esconderijo contra o vento. O termo hebraico aqui usado é ruá, que também significa espírito. O termo usado para vento, digo, onde diz aqui, será aquele varão, Jesus, como um esconderijo contra o vento. O termo hebraico usado para definir a palavra que foi traduzido por vento é ruá, significa também espírito. Então, pode-se entender que Isaías estava dizendo que aquele varão, falando de Jesus, ele nos seria um esconderijo contra os espíritos malignos. Quando traduziram para português o termo ruá, traduziram como vento, mas bem pode ser espíritos também. O termo ruá significa também espíritos. Então Isaías está dizendo, aquele varão, Jesus, nos será um esconderijo contra os espíritos malignos. E Jesus, na verdade, é quem nos protege. E será como um refúgio contra a tempestade. Meu irmão, não importa o que esteja acontecendo aí afora, no mundo afora. Pode vir sobre você a tempestade que vier. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida. Jesus é o refúgio. Está escrito. Será aquele varão um refúgio contra o vento e contra a tempestade. Ele é o refúgio. Então segure-se nas mãos dele e confie. Busque, firme-se nele e a sua casa não vai cair. Ele disse que conforme nós já vimos aquele que ouve e pratica as suas palavras, é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Pode vir a ela o vento que vier, pode cair a tempestade, pode vir a correnteza, pode desabar o mundo sobre você. Você não vai cair. E diz mais aqui, e diz, e como ribeiros de águas em lugares secos. A situação pode estar difícil, a coisa pode estar feia, o mundo todo pode estar ruindo. Você não entra em desespero. Onde, na visão de todo mundo, a coisa não tem mais jeito, secou toda a esperança, para você será diferente. Por quê? Porque o Senhor é a sua proteção contra as forças malignas, é o seu refúgio contra a tempestade e é um ribeiro de águas, ou seja, o seu suprimento, a sua provisão nas horas difíceis. O seu refrigério. Você não entra em desespero, você não se fadiga, porque ele é um ribeiro de água no deserto, na terra seca. É o seu refrigério, o refrigério da sua alma. E mais, e é como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então busque a Deus, nunca deixe de buscar o Senhor, porque quando a nossa situação estiver complicada, quando todo mundo estiver apavorado, sem saber o que fazer, nós estaremos tranquilos, de cabeça fria, porque estamos debaixo da revelação da palavra. Você estará seguro na sombra dessa grande rocha que é Jesus, a palavra de Deus. Por falar em revelação da palavra, eu tenho aqui, conforme eu disse, duas grandes revelações do Mestre que eu quero passar para você hoje. Então preste atenção, porque nós estamos falando a respeito de oração. E Jesus, falando a respeito de oração, ele disse o seguinte: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Está aí um segredo que nós temos que aprender, um segredo que Jesus revelou para aquele que crê nele, que temos o poder de ligar e desligar as coisas na terra e no mundo espiritual. Então preste atenção no que Jesus está falando aqui, porque ele disse, em verdade vos digo. Ele repetiu duas vezes, em verdade vos digo. Quer dizer, verdade verdadeira. É coisa garantida. Sempre que na Bíblia repetir duas vezes, aquilo é garantido, é certo
como toda a Bíblia é certa, e Deus tem pressa de fazer. Então isso foi dado ao homem, esse direito, esse poder, foi dado àquele que crê em Jesus. Ele disse, em verdade vos digo, eu vos garanto, em outra palavra. Foi isso que ele disse. E disse o quê? Que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, no mundo espiritual. Então observe como nós, muitas vezes, somos bobinhos. Veja o quanto nós perdemos por não meditarmos na palavra de Deus. Muitas coisas nos acontecem porque nós permitimos que aconteça. Se nós temos essa autoridade, esse poder para ligar e desligar as coisas, aqui na terra e no mundo espiritual também, nós podemos fazer qualquer negócio, qualquer coisa, podemos paralisar qualquer ação maligna na nossa vida. Mas nós não estamos exercendo o juízo. O que é o juízo? O profeta disse, os príncipes dominarão segundo o juízo. O juízo é a palavra de Deus, é aquilo que ele fez por nós. Se nós não exercermos o juízo, a nossa autoridade em Cristo, se nós não fizermos uso daquilo que ele nos ensina, ao invés de dominar, nós vamos ser dominados. E é isso o que tem acontecido com muita gente. As pessoas estão dominadas pelo medo, por uma doença, por um problema físico, por um problema financeiro, por uma aflição, por uma angústia, por um demônio, tudo porque não está exercendo a fé e botando em prática aquilo que Deus ensina. Veja como é importante você estudar a palavra de Deus. Veja como é importante você ouvir a pregação para aprender aquilo que é o seu direito e aquilo que você pode e deve fazer para você não deixar o demônio dominar você. Os príncipes dominarão segundo o juízo. Se você exercer o juízo, que é a palavra de Deus, aquilo que Deus ensina, você vai dominar. O que Jesus está dizendo aqui? Que nós temos autoridade para paralisar qualquer obra maligna, qualquer ação maligna na nossa vida. A nossa ordem, quando é dada em nome de Jesus, ela será acatada tanto aqui na terra quanto no mundo espiritual. Porque todo o poder foi dado a ele. Isso significa que quando um mal qualquer invadir o meu território, quando um demônio quiser tocar em mim, seja no corpo, seja na alma, nos pensamentos, nas minhas finanças, ou em qualquer coisa que me pertence, ou que está sob a minha autoridade, eu posso e devo repreendê-lo, e não permitir que eu faça. O mesmo é com você. Quando um demônio quiser tocar em alguma coisa que é teu, que é tua, no teu território, no teu corpo, nos teus pensamentos, nas tuas finanças, seja lá onde for, você tem o direito e a autoridade para repreendê-lo e proibir ele de agir. No nome de Jesus, você tem poder para amarrá-lo e ele será imediatamente amarrado. E isso acontecerá no mundo espiritual porque o demônio é um espírito. E o efeito disso será visto na nossa dimensão material. Quando nós paralisamos o mal no mundo espiritual, os efeitos acontecem aqui na Terra. Está entendendo? Então, no mesmo instante, as ações dele serão interrompidas. O bicho amarrado, ele perde toda a capacidade de causar dano a mim e a você. Então, seja uma doença, seja uma desavença, seja uma proposta indecente, uma tentação para pecar, ou seja o que for, se nós percebermos que o inimigo está por trás, devemos amarrá-lo e expulsá-lo do nosso território, na certeza de que aquilo que nós ligarmos na terra também será ligado no céu. E o que nós determinarmos em nome de Jesus será feito. O que ligarmos na terra será ligado no céu. E o que desligarmos na terra será também desligado no céu. Veio uma dor, surgiu uma doença, um caroço, um problema qualquer, ou uma tentação para você cometer um pecado, não aceite. Desligue imediatamente de você esse mal. Dê ordem para que saia no nome de Jesus. E não fique mais preocupado com nada, porque Jesus garantiu que isso vai acontecer na dimensão espiritual.
E se toda pessoa soubesse disso, cresce nisso e agisse conforme esse ensinamento divino, não haveria lugar para o diabo agir na vida de ninguém. Ninguém estaria aí sofrendo neste mundo. Pelo contrário, todo príncipe, filho de Deus, estaria dominando segundo o juízo, conforme disse o profeta Isaías. Agora tem uma segunda coisa que Jesus revelou. Ele disse, também vos digo, preste atenção que isso também é importante. São duas coisas importantíssimas para você ser uma pessoa vitoriosa quando você orar. Você já aprendeu que você tem o poder para ligar e desligar o mal, para amarrar e desamarrar, e vai ser feito na terra e no céu. Agora Jesus disse outra coisa, deu outra revelação. Ele disse, também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu aí no meio deles. Ou aí estou eu no meio deles. Tem um poder tremendo quando 2 ou mais pessoas concordam numa oração sobre qualquer necessidade. Entenda isso. Uma coisa muito importante quando você estiver passando por uma situação muito difícil, uma coisa que aparentemente é irreversível, procure orar junto com alguém da fé, com a pessoa de mesma fé. Una a fé, unam o propósito, porque quando 2 ou mais pessoas oram juntos, Jesus está ali e ele garantiu dizendo que tudo o que concordar, 2 ou mais pessoas concordar na terra, também vai ser concordado no céu. Qualquer coisa que pedirem será feito por meu Pai que está no céu, disse ele. Então tem um poder tremendo quando 2 ou mais pessoas concordam na oração. Preste atenção, porque de tudo o que foi colocado na Bíblia, nada foi colocado para engrossar o livro, não. Tudo que está escrito ele é para o nosso benefício, a fim de que nós possamos desfrutar do que Deus tem para nós. É importantíssimo você ler e conhecer a Bíblia. Você precisa meditar nas palavras, porque ali está a sua vitória, ali está a sua vida. Não sei como pessoas podem dizer, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para quê então? Está jogando a vida fora. Porque o poder de você viver bem está aqui na Escritura Sagrada. Se você não pode ler, você não pode mais nada. O diabo deita e rola em cima de você. Então, preste atenção. Tudo que está na Bíblia é para nós desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos aprender. Quando nós agimos sobre a palavra de Deus, quando nós determinamos que algo seja feito, quando 2 ou mais pessoas concordam na oração, o que foi que Jesus disse? Ele disse, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus está garantindo que o Pai fará aquilo que nós, juntos na oração, concordarmos e determinarmos que se faça. Daqui a pouquinho eu vou orar com você. Nós vamos concordar naquilo que você precisa. Você vai concordar na oração. E o Pai vai fazer. Jesus acrescentou, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Quando traduziram a Bíblia, muita coisa do verdadeiro significado das palavras foi perdido. Porque nem toda palavra consegue-se ter consegue-se traduzir, ter o mesmo significado em outra língua. Então, muita coisa, quando traduziram para o português, o sentido da palavra ficou perdido. Eu sempre achei, aqui está uma coisa que eu sempre achei não fazer muito sentido, era uma hora Jesus dizer, conforme está escrito em João 16, 23, que tudo quanto pedíamos ao Pai em nome dele, o Pai nos haveria de conceder, e em outro momento ele dizer que se pedirmos alguma coisa em seu nome, ele o fará. Peraí, não fazia muito sentido para mim. Sempre que eu lia isso, eu, claro, concordava, porque a palavra de Deus é verdadeira. Mas a tradução não batia. Porque como é que ele diz? Uma hora ele diz que se eu pedir em nome dele, o Pai vai me conceder. Outra hora, em outro lugar, está escrito que se eu pedir
qualquer coisa em nome dele, ele fará, para que o Pai seja glorificado. Então, para mim, isso não fazia muito sentido, até que uma certa vez eu li, alguém explicou, que na versão grega, João 14,14, a declaração de Jesus foi: se pedirem alguma coisa em meu nome, que ainda não exista, ou que ainda não seja real, eu a trarei à existência. Entenda, em João 14,14, onde Jesus disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Na tradução original grega, diz que Jesus disse: se pedir alguma coisa em meu nome, que ainda não exista, ou que ainda não seja real, eu a trarei à existência. Agora sim faz sentido, porque isso justifica o fato de Jesus ter alimentado uma multidão, cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele trouxe à existência muito mais do que havia ali, ele multiplicou o alimento. E fez aparecer tantos pedaços quantos foram necessários. E todos comeram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 14, do versículo 19 ao 21. Tem também o caso de Pedro, daquela pesca maravilhosa, onde Pedro e os seus companheiros haviam trabalhado a noite toda e não tinham apanhado nenhum peixinho. Não havia peixes ali, mas Jesus fez com que estes viessem a existir, quando Pedro optou por obedecer à voz dele. E o resultado disso foi que pegaram tanto peixe que as redes se rompiam. E o barco quase ia a pique, o barco não suportava. Tudo isso só confirma o que está escrito em Romanos 4,17. Que Deus traz à existência as coisas que ainda não existem. E Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então olha que coisa maravilhosa. Se você tem um problema para o qual ainda não há solução, Deus traz a solução à existência, faz aquela solução existir. Porque Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Por isso diz a Escritura que o doente foi curado pelas feridas de Jesus. Mas se ele olha para o corpo dele, mas eu ainda estou doente. Não, mas ele já foi curado. Deus chama as coisas que não são como se já fossem, e já foi. Porque Jesus já deu a vida dele e já levou as enfermidades dele no corpo dele, na cruz. Agora, por que é que ele ainda não viu isso no seu corpo? Por que ele ainda não tomou posse? Porque ele não creu ainda, de fato. Crê. Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Então precisa crer para receber. Então o que Jesus está dizendo aqui é que em qualquer lugar no qual 2 pessoas ou mais estejam em concordância, lá Ele está presente para fazer a oração delas valer. Jesus afirmou que nós temos autoridade para ligar e desligar coisas aqui na terra. E o que determinarmos aqui será feito no mundo espiritual. Nós precisamos aprender isso. Nós não podemos permitir que o diabo fique nos intimidando e que faça pensar que não tem como mudar a situação. Porque Jesus disse que nós podemos sim reverter qualquer situação, qualquer quadro você pode reverter. Se 2 ou mais pessoas, ele disse, concordar acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito. Não está conseguindo sucesso na sua oração? Procure unir com outra pessoa. Orem juntos e você vai ver se vai realizar ou não. Quando nós oramos em conjunto, na companhia um do outro, todos no mesmo propósito, concordando naquilo que nós queremos, nós multiplicamos o poder da nossa oração. Vamos fazer isso agora? Então concentre a sua fé. Você vai orar comigo, junto nós vamos reivindicar os nossos direitos, com a certeza de que Jesus, Ele está presente no nosso meio. Ele está aqui comigo e está junto com você, onde quer que você esteja, porque Ele prometeu que estaria onde 2 ou mais pessoas se reunissem em nome dEle. E nós estamos reunidos em nome dEle, porque no mundo espiritual não tem distância entre nós, se nós estamos na mesma fé.
Se você está ligado na fé comigo, na palavra de Deus, não há distância. Nós estamos juntos, estamos unidos. E Jesus disse, se 2 ou mais pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. E Ele vai fazer agora. Ele vai resolver o seu problema. Então feche os teus olhos e ore comigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença. E, meu Deus, nós estamos unidos na fé, na certeza de que o Senhor cumprirá tudo quanto o Senhor disse a nosso respeito. E o Senhor disse que tudo quanto concordarmos na terra será concordado no céu. O que ligarmos na terra será ligado no céu. O que desligarmos na terra será desligado no céu. E em nome de Jesus Cristo, nós desligamos agora o mal que está sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu concordo na oração com esse meu irmão, com essa minha irmã que está orando e está te pedindo agora pela necessidade dela. Diga aí, meu irmão, ore a Deus. Fale com ele agora, fale com ele sobre o seu problema, sobre a sua necessidade, porque ele está ouvindo, Pai. Alguém doente, alguém passando necessidade financeira, alguém desesperado, alguém preocupado, alguém com um problema insolúvel. Insolúvel para ti não existe. Não existe impossível para ti. Então, meu Deus, ouça a oração desse meu irmão, dessa minha irmã que está te pedindo agora. Em nome de Jesus Cristo, eu uso a autoridade que há no nome de Jesus para amarrar todo o mal na vida dessa pessoa. E eu ordeno, espírito maligno, em nome de Jesus, saia dela, vá embora e não volte mais. Diga, assim seja. Graças a Deus.